Jesus, divino amigo, divino mestre, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para procedermos aos nossos estudos doutrinários de todas as quintas-feiras. Vem estar conosco mais uma vez, Mestre, e permite-nos a presença dos Espíritos responsáveis pela evolução intelecto-moral da humanidade. A presença dos nossos anjos guardiães, dos Espíritos guias e protetores, dos Cefas, dos nossos guias e protetores em particular, Jesus. E que possas também permitir a presença dos nossos espíritos familiares e amigos, a presença daqueles espíritos, Mestre, que necessitam da Tua luz, que necessitam de claridades espirituais e morais. Tanto quanto nós, aqui trazidos pelos que Te servem na espiritualidade. Inspira a nossa Ana Cristina, que vai nos conduzir no estudo da noite. Inspira-nos para que possamos aprender com profundidade e aproveitamento. E que seja, Senhor, este um momento de paz em nossas vidas. Que seja este um momento de paz em nossos corações, em nossos lares. Que eu seja para os lares e corações daqueles aos quais amamos. Que eu seja para toda a nossa humanidade, para o nosso grande lar cósmico em que se constitui a Terra. Seja assim, Mestre, no Teu sagrado nome, no nome de Deus Todo-Poderoso. Que aqui iniciemos nossos estudos kardecianos da noite de hoje, louvando-Te como sempre, e a Deus nosso Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, amado Mestre, amado Senhor de nossos corações. Como consta da nossa programação da noite de hoje, temos o tema o racionalismo religioso do século XIX e o da doutrina espírita, ou racionalismo da doutrina espírita, no eixo do aspecto filosófico que vai ser abordado pela nossa Ana Cristina Barbosa da Silva, a nossa Ana Cristina, para o que, nesse momento, pedimos a você, Ana Cristina, que por gentileza inicie o seu vídeo e também ative o seu som. Bom, boa noite. Pronto, pode falar, Ana. Olá. Ok, Tá bom? Boa pronto. noite, tá ouvindo? Tudo Ok. bem? Ok. Então, vamos lá, vamos iniciar mais um dia de estudo, mais uma noite de estudo, e para este momento, pedimos, como sempre, amparo, apoio, proteção e auxílio para o melhor entendimento e aproveitamento do estudo de hoje. E vamos hoje falar sobre o racionalismo. Para eu acompanhar, né? Porque com o slide realmente fica, dá para ir acompanhando. O racionalismo religioso e, no século XIX, né? O racionalismo teológico e as suas conexões com o racionalismo da doutrina espírita, né? Podemos seguir, Rui. Podemos ir para, no primeiro slide, fazer uma pequena introdução
né? Um breve relato histórico, espero que seja breve, né? Começamos só com o conceito de teologia, só para reforçar, teologia como ciência, né? Que é fundada na revelação divina. A teologia tenta, estuda, compreende todas as relações do homem com as questões, divinas, as questões do mundo espiritual, do mundo do invisível. E já vemos aqui que desde o século XIII, né, o pensamento de Aristóteles já exerceu a sua influência, né, com o seu pensamento racionalista. Então, o pensamento racionalista ele vai se consolidar já lá adiante, no século XVII, XVIII, XIX, mas ele tem suas raízes já lá no pensamento aristotélico. E também a filosofia de Santo Tomás de Aquino, que o seu pensamento fazia também uma, uma relação, né, com o pensamento lógico e racional. Ele já fazia esse vínculo, já trazia uma perspectiva de, de pensar as questões relacionadas à fé por via racional, né? Ele sofreu, claro, que muitas contestações, como a gente vai ver mais na frente, mas ele teve, a sua doutrina ocupou um lugar, né, mais de destaque depois do Concílio de Trento, lá no século XVI, né, e passou a ser aceito pela Igreja Católica como um pensamento oficial. O tomismo, como assim é chamado, é uma doutrina que é elaborada, né, por Tomás de Aquino, filosófico cristão, que se dedica ao esclarecimento das relações entre a verdade revelada e a filosofia, ou seja, entre aquilo que é do âmbito do raciocínio humano e aquilo que diz respeito à fé. Ele já trazia essa perspectiva de forma de construir esse pensamento. No próximo, ainda seguindo, dentro desse relato histórico, nós temos aqui já apontando que ele foi muito alvo de muitas críticas por alguns teólogos que achavam que ele era exageradamente filosófico, né? Mas justamente esse racionalismo dessa doutrina foi que trouxe um viés que acabou promovendo, né, permitindo, abrindo espaço para a manutenção e a sobrevivência do cristianismo, já lá à frente, em tempos em que o pensamento filosófico acaba ocupando um espaço e passa a ser um pensamento, passa a ser uma forma, uma conduta de pensar já dominante, né? E aí nós vamos observar várias mudanças que vão ocorrendo. Nós estamos fazendo, né, um apanhado, trouxemos aqui do século XIII e indo adiante, até chegar no século XVIII, várias mudanças ocorrem, o racionalismo pautado lá no pensamento aristotélico, atrelado a um progresso que ocorre, progresso tecnológico, progresso religioso, as mudanças sociais, as mentalidades também vão se modificando, porque a humanidade e as pessoas são despertadas para uma nova forma de construir as suas ideias e de elaborar as ideias, porque a gente precisa entender que nesse período aqui é uma transição, né, do período da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, que a gente vai vendo no decorrer da explanação. Mas então, assim, as mudanças que ocorrem estimulam e desperta nas pessoas um querer desenvolver os seus saberes em todas as áreas, que não pela via que até então
predominava, que era a via daquilo que era trazido de forma divina, através da revelação divina, né? Então, há um desejo que impulsiona um estímulo ao pensamento e o uso da razão, né? Tudo isso propicia e vai ajudando também a que seja mantido por um tempo esse pensamento tomista, né? Esse chamemos de movimento, né? É uma construção, né? É uma construção teológica, cognitiva, intelectual. Depois nós vamos ver, pode seguir, Rui, por favor. Aqui foram diversas teses tomistas, foram condenadas, não foi tão simples, não foi, vamos dizer, tão tranquilo, saindo do período da alta Idade Média para a Baixa Idade Média, onde havia uma predominância, né, uma predominância do obscurantismo. Então, a gente, para entender esse contexto, a gente precisa direcionar nosso olhar para aquele momento. Naquele momento, realmente, isso durou 10 séculos. Então, foi muito tempo em que as pessoas viviam sob um domínio e um controle que não lhe permitia o desenvolvimento da capacidade do pensar, da capacidade racional. Tudo o que lhe era permitido saber era apenas aquilo que advinha das revelações divinas. E essas revelações divinas, elas eram trazidas através da instituição, a instituição predominante, que era a Igreja Católica, tá? Então, essa transição não foi uma transição simples, nem nada tranquila, né? Nós conhecemos a história. Então, a Inquisição foi extremamente atuante nesse período, e vários desses teólogos que resolveram seguir essa linha tomista foram condenados pela Inquisição, tá? E sofreram por parte de outros também, vamos dizer, de maneira mais suave, alguns comentários corretivos, né? Mas a gente sabe que a Inquisição atuou de uma maneira muito mais rigorosa e mais dolorosa. Com o renascimento, o próprio nome já diz. Então, é um renascer, é um vir a vida, né, de uma nova forma. O tomismo e o pensamento cristão experimentam declínio durante o auge do racionalismo e do empirismo, porque aí surge o empirismo e o racionalismo vai vamos dizer, se consolidando, né, por outras vertentes, tá? E aqui nós temos só algumas citações: Descartes, Locke e Wolff. No próximo slides, nós vamos ver o período do pós-tomismo, século XIV e século XV, né? Sofre muita crítica e se fragmenta, se fragiliza. Alguns tentaram dar continuidade a essa linha de pensamento, mas outros pensadores criticaram muito suas ideias, né? Tentando reforçar um grande esforço para a manutenção daquela forma que o pensamento tinha sido conduzido até então, né? Ou seja, estabelecendo aquela predominância do saber, advindo apenas da vontade divina, é, em lugar de abrir espaço para a razão humana, né? Então, uma forma de enfraquecer esse, esse, essa nova conduta, né? Em busca do conhecimento, em busca do saber, né? E vertentes opostas afastavam ainda mais a teologia da filosofia aristotélica. Indo adiante, o racionalismo religioso, então, ele vai despontar
no período do século XVII ao século XVIII. E aí nós temos o surgimento do iluminismo, né, na filosofia moderna. Então já há adentrando-se na era moderna, na era da filosofia moderna, né? Uma ênfase na razão autônoma, o deísmo, crítica à revelação e a teologia natural, né? Então, mais uma vez, aqui é importante a gente entender o contexto do momento. Esse movimento intelectual, que é dado o nome de iluminismo, por si só, já é emblemático. Iluminismo, porque iluminismo já traz uma simbologia de iluminação, né? Então, é uma metáfora que é feita, esse nome é usado justamente como uma metáfora para caracterizar um trazer à luz, né? A época anterior fica conhecida cronologicamente pela história, e os pensadores assim a classificam, como a Idade das Trevas. A Idade das Trevas porque se vivia mergulhado na escuridão. Que escuridão? A escuridão da luz, da energia, a escuridão mental, a escuridão do pensamento. Porque não tinha espaço para o pensar, não tinha espaço para se usar a capacidade racional, que é uma característica inerente ao ser humano, mas era abafada, né? Por isso o período do obscurantismo religioso, Idade das Trevas, ou seja, as mentes viviam mergulhadas numa escuridão. E surge esse movimento que tem a proposta justamente de iluminar, de trazer à luz como mostrar, olha, somos capazes de pensar, somos capazes de usar a razão. Então, somos capazes de conhecer e buscar os saberes nas diversas áreas através dessa capacidade racional. Então, tem como base inspiradora, né, lá na sua base, pensadores como René Descartes, como Leibniz, alguns teólogos que começam a dar mais valor à razão como um critério para se validar as verdades da fé, né? As verdades da fé, até então, elas eram impostas, elas eram colocadas, não era dado a condição de pensar sobre aquelas verdades que eram trazidas como tal. O deísmo é um movimento também desse período, um movimento intelectual. É possível conhecer a existência de Deus pela razão. O deísmo diz isso, né? Sem a necessidade da revelação, sem que precise ser revelado, sem necessidade de livros sagrados, sem autoridades religiosas, sem profetas e sem interferência nos acontecimentos do dia a dia. Então, não é pouca coisa que isso traz. Muda tudo, porque tudo que existia até agora era a predominância daquilo que era trazido pelas revelações. As revelações constavam ou em livros sagrados, mas eram trazidas e traduzidas pelos representantes da igreja, né? Lembrando que não se tinha acesso à leitura, a essas leituras, só quem tinha acesso às leituras, até mesmo da própria Bíblia, eram os representantes da Igreja Católica no seu mais elevado escalão, porque mesmo os que faziam parte do baixo clero também não tinha acesso a leitura nenhuma, apenas recebiam o que era traduzido. Então, veja, aqui está excluindo tudo isso. Sem revelação, sem livro sagrado, sem autoridade religiosa, tira a autoridade dos representantes, sem profetas, e tudo o que acontecia era interferir na rotina do dia a dia de cada um, porque era dessa forma que era controlado, né, a conduta daquela sociedade. Temos aqui a crítica à revelação, a Bíblia passa a ser analisada criticamente, como um texto humano e não como fonte divina.
A Bíblia passa a ser apenas um texto que foi construído e que é passível de uma análise crítica, de uma reflexão, né? Ela não, esses textos sagrados não trazem o que esse entendimento desse movimento cultural traz, não trazem em si nenhuma verdade infalível. Surge também o que se chama de teologia natural, sugere a construção de uma religião puramente racional, baseada em princípios éticos e filosóficos universais. Eu estou grifando algumas expressões porque elas são importantes, inclusive, para que a gente depois já podemos fazendo as nossas conexões com o que a doutrina espírita nos traz, né? Então, é racional, baseada em princípios éticos e filosóficos universais, sem necessidade de dogmas. Então, aqui temos um pequeno apanhado do que o iluminismo, esse período, porque o iluminismo ele não vai, vamos dizer, trazer consequências apenas no campo religioso, em todo o campo do saber, e que, obviamente, no campo religioso, porque era a corrente predominante da época. Vamos a seguir, Rui, para eu tentar me controlar na fala. Então, temos o racionalismo religioso, aqui, um breve esboço, a base filosófica, temos na base os filósofos Descartes, Leibniz, o iluminismo, que depois outros vão ser sinalizados. Enfatiza o papel da razão, que substitui ou julga a fé, ou seja, analisa, avalia, critica a fé com base na razão, não criticar a fé por criticar, por desmerecer, mas ela é colocada passível de avaliação crítica. A revelação divina é questionada, a visão de Deus como princípio racional e o objetivo teológico é religião racional e ética universal. Adiante, Rui. O contexto histórico, né, que a gente já fez um breve relato aqui, o iluminismo exalta a razão, a ciência e os direitos humanos. Questiona as autoridades da igreja e da revelação, né? Então, dentro desse caldo, onde havia essa predominância e domínio, né? Domínio sobre toda a conduta daquela sociedade, dirigida conforme os ditames da igreja. E aí vem questionar essa autoridade da igreja, e isso acaba, esse caldo de mudanças no campo do saber, em várias esferas, em várias áreas do conhecimento. E nós temos aqui esse episódio, a Revolução Francesa, já no século XVIII, que abala a influência religiosa tradicional e promove o secularismo, a laicidade, né? A Revolução Francesa, ela desmonta a, a predominância, né? A influência predominante, tanto religiosa e do próprio sistema, o sistema monárquico, porque igreja e monarquia, elas caminhavam, né, caminhavam em paralelo, um sustentando o outro, né, tanto que, né, nessa pirâmide nós temos a igreja e a monarquia lá na base, no topo da pirâmide, e no resto da pirâmide é a sociedade que era controlada por esses dois elementos. E a Revolução Francesa vem justamente destituir, né, abalar essa estrutura. A Revolução Científica, técnica, aí há um crescimento de aceitação da ciência para explicar
e para se compreender aquilo que se observa no mundo, aquilo que se observa em volta à realidade, e substitui justamente as explicações teológicas, porque tudo que era fenomênico na vida humana era explicado, desculpa, por via teológica. O romantismo também, que é um movimento literário do início do século XIX, que reage a um racionalismo extremo, mas mantém a, o perfil do espírito crítico. A seguir, né? Na filosofia, nós temos influências mais predominantes. Inúmeros filósofos estiveram presentes, né, muitos presentes em toda essa movimentação, aqui destacado alguns, e que alguns deles nós vamos perceber a, a, as influências observadas no na doutrina racional espírita, né? René Descartes, que ele diz que a existência de Deus é demonstrada racionalmente. Baruch Spinoza, que não tem tanta similaridade com a doutrina espírita, mas ele propõe uma ética racional, porque Spinoza, ele, ele traz uma concepção de Deus que constrói uma filosofia mais panteísta, né? Que não se coaduna com o que traz a doutrina espírita, mas ele tem aqui o seu elemento básico, que é uma ética racional baseada em Deus como substância única. Leibniz, que a gente até já trouxe aqui alguns conceitos, como que ele construiu o conceito de Deus, como ele prova, ele tenta provar, ele busca, ele desenvolve a sua filosofia para provar a existência de Deus de maneira racional. Conciliação entre razão, defendeu que vivemos no melhor dos mundos possíveis, né? Criado por um Deus racional. Immanuel Kant, também, que a gente já é sempre lembrado quando falamos da doutrina espírita, por seu aspecto primordial da sua moral, né? Então, ele defende uma fé moral e racional. E aí tem ele desenvolve os seus imperativos categóricos, que vai, é, que vai se comungar justamente com a doutrina espírita lá quando é, se a gente trabalha e a gente pensa na fé, na questão moral e como consequência, né, prática. Então, é uma fé racional, mas que leva a uma consequência prática, que é a moral kantiana que ele desenvolve, que ela traz uma consequência prática na atuação. Schleiermacher, ele a sua experiência religiosa e razão subjetiva, ele é o pai da teologia protestante. Então, também aí já vai começando já sinaliza uma outra vertente, que o protestantismo é a ruptura, um racha, né? Eles são dissidentes da igreja, da instituição católica predominante, né? E tem todos os seus desdobramentos também. E aqui, nesse movimento protestante, um dos fatos marcantes é a introdução que foi defendido para a tradução da Bíblia. Então, pela primeira vez, os fiéis, né, os seguidores da fé cristã, vão ter acesso às escrituras, poder ler, poder tirar as suas próprias conclusões, porque até então a Bíblia e as missas eram feitas em latim, né? Até hoje ainda tem alguns lugares em que a missa ela ocorre em latim. Hegel, a religião como expressão racional do espírito, aplicou a dialética
A dialética é o desenvolvimento histórico da religião. Então, é a dialética, é o movimento, esse movimento histórico diz respeito a quê? A apropriação humana. Então, a fé, a, influenciada pelos princípios morais, né? A fé cristã, com seu predomínio dos princípios morais, e que nesse movimento dialético é que vai promover, inclusive, um desenvolvimento de cada ser. Né? É esse movimento dialético histórico da religião. Ferbeck não é, também não tem muita ênfase, mas ele traz, ele diz que Deus é a projeção das qualidades humanas idealizadas. Tá? Então, vamos adiante, Rui. Algumas indicações, né? O iluminismo, de novo aqui, o seu início foi no século XVII, John Locke, Isaac Newton, o seu apogeu foi no século XVIII, e o seu fim é uma maneira mais simbólica, porque não tem um fim, né? O movimento não teve um fim, né? É o seu, a sua, foi amalgamado, né? Vamos dizer, se incorpora a outros acontecimentos e outras mudanças vão advindo do próprio movimento em si. Então, o início da Revolução Francesa, as ideias iluministas são colocadas em prática. As características desse período é o racionalismo, a razão, né, como guia para o conhecimento, a crítica à tradição à autoridade, igreja e monarquia, a valorização da ciência como método científico. Então, a ciência traz uma metodologia que permite o conhecimento, tal qual hoje a ciência oficial, né, como ela é conhecida, o conhecimento científico. Defesa da liberdade de expressão, religiosa, econômica e política, o humanismo e otimismo, ou seja, acreditar no progresso, acreditar que é possível um desenvolvimento do homem, até porque ele se percebe com capacidade de crescimento em vários aspectos, né? Porque a prática do raciocinar, a prática do raciocínio, a prática do pensamento, lhe permite rever, reavaliar, inclusive a si próprio, e rever suas ações, rever os resultados, e assim, olha a dialética presente. O secularismo, a separação entre igreja e Estado. Então, aqui é um apanhado geral desse período. Adiante, Rui. Os princípios do racionalismo religioso, né? Reinterpretação de dogmas, eles passam a ser vistos apenas como símbolos ou mitos, que expressam verdades morais e espirituais, mas não verdades factuais. Uma crítica à Bíblia, a Bíblia ela começa a ser estudada. Tem um movimento, alguns pensadores se dedicam a estudar a Bíblia, estudar as escrituras, todos os textos das escrituras, vamos dizer, destrinchando realmente, né, todos os seus aspectos, histórico, a, a origem, né, qual é a origem daqueles relatos. Então, passa esse estudo crítico da Bíblia e desenvolve-se a chamada alta crítica alemã. Valorização da moral sobre o dogma. Então, a moral, né, a atitude passa a ser mais importante do que o dogma, que é uma imposição. O dogma é trazido e é imposto. A essência do cristianismo é vista como uma ética. Olha a ética, amor ao próximo, justiça e fraternidade. Muito mais do que como um conjunto de crenças sobrenaturais. Então, essa questão envolve o ser humano, o sujeito, como ele responsável da sua própria, da sua conduta, de como a religião, onde a sua fé, né, religiosa o está levando.
Universalismo religioso, a verdadeira religião não é exclusiva de nenhuma fé, então passa, né, a ter ampliar a aceitação de outras religiões, e que ela está presente em todas as religiões, né, por meio da razão e da moral, né? É interessante a gente ver tudo isso, como tem essa ênfase aqui nesse período do século XIX, e nós temos uma sensação estranha hoje, né? Quando a gente tem a sensação de que isso foi perdido, né? Algumas vertentes, algumas esferas, mas a doutrina espírita nos traz de volta a, a esse a, a esse eixo, né? A doutrina espírita nos traz de volta, nos reconecta a toda essa linha de pensamento que foi trazida e desenvolvida aqui pelo racionalismo religioso. Ainda a seguir, a crítica à Bíblia, que é uma pontuação, né, que é um campo de estudo que busca analisar a Bíblia com métodos científicos e racionais. Estudar mesmo, estudar de uma maneira crítica, para compreender seus textos, suas origens, seus autores, o contexto histórico e seus significados, né? Então, é interessante saber que houve esse movimento, vários pensadores fizeram parte, né, desse grupo intelectual. Surge no século XVIII, se desenvolve mais no século XIX, né, com o avanço do racionalismo. Aqui Jones Astruc, um dos representantes, né, dos seus representantes máximos. É interessante também esse movimento de crítica bíblica. O racionalismo teológico clássico se fez presente entre os séculos XVII e XIX. Iluminismo, a razão como fonte do conhecimento, a fé reinterpretada à luz da razão, influência da filosofia de René Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Nietzsche, Marx e Schleiermacher. Surge a teologia, a razão natural, que tenta provar a existência de Deus sem recorrer à revelação. Mais um apanhado resumo para reforçar o que ocorreu nesse período. Podemos ir? Como a razão natural, né? O que é a razão natural? Como essa razão natural leva ao conhecimento de Deus? Pelo mundo criado. Então, a ordem, a beleza, as próprias leis da natureza, as leis que regem o planeta, as leis que regem o universo, né? Hoje nós já temos mais acesso. Naquele momento, poderia se observar as leis que regem o planeta, né? Ou também outras esferas, isso já foi também sendo ampliado. Mas essas leis sugerem que há uma inteligência criadora. Olha também a ideia de Leibniz aqui presente. Pelo princípio de causa e efeito. Olha aqui, princípio de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Tudo que existe foi causado de alguma forma, né? E se a gente fizer um retorno à causa primeira, à causa inicial de tudo, nós vamos chegar àquela teoria de Aristóteles, né? Que é do motor imóvel, de que chega-se a um ser que não foi causado por ninguém, que é Deus. Ou seja, é a causa primeira. A causa primeira, ela não teve causa nenhuma, porque se ela tivesse uma outra causa, isso seria infinito. Uma outra causa, uma outra razão que lhe daria. Então, chega-se a uma causa incausada. Uma causa que não foi causada por nada, né? É aquela causa primeira de Aristóteles. O motor imóvel, o motor que move, mas que não é movido. Pela consciência moral, o ser humano tem noções universais de certo e de errado. Olha aqui, o imperativo categórico de Kant. A ética moral de Kant
Não é? O ser humano, ele sabe quando está errado e quando está certo, mas que por razões outras, e aí tem os seus desdobramentos, né? E aí entra o livre-arbítrio, ele opta por fazer o errado ou por fazer o certo, porque lhe é dado o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolha. Então, ele tem noções universais de certo e errado. E isso sugere a existência de um legislador moral supremo. Isso está inscrito na consciência humana, no princípio do ser humano. Vamos adiante. Fases do racionalismo religioso, chamado de ondas, né? Então, temos a fase pré-crítica, né, que terminou no século XVIII, início do século XIX. Principais características: herdeira do iluminismo, influência de filósofos como Voltaire, Rousseau e Kant, a religião vista sob uma nova luz. Olha a luz, olha a era das luzes, da iluminação, não mais como revelação sobrenatural, mas como um sistema racional de moralidade. A moral é uma moral que ela é passível de uma análise racional, sempre presente em todo esse processo, esse critério de uma moral raciocinada. O cristianismo é interpretado como uma religião racional e moral, sem mistérios ou milagres. Né? Autores, Christian Wolff e Lessing, defendiam uma religião racional. A ideia de uma revelação, olha, progressiva, compatível com a razão. Progressiva por quê? Porque quando a razão está presente, permite a revisão, permite a reavaliação, permite a reanálise. E aí, mudar, mudar a conduta, né? Quando se é permitido pensar sobre o que se fez, sobre os resultados, sobre as consequências, então torna-se possível rever e modificar. E daí a revelação progressiva. O sentido, né, de progresso, a perspectiva de progresso. Adiante, Rui. Principais ideias são: Deus pode ser conhecido pela razão natural, sem revelação divina. A religião verdadeira é aquela que promove a moralidade universal. Mais uma vez, o princípio kantiano. Tá? Agir de forma tal que a sua ação seja aceita em qualquer lugar e em qualquer momento. O princípio universal da conduta, a moral. Os milagres e mistérios da fé são rejeitados como irracionais. Jesus é visto como um grande mestre moral. E quais são os impactos? O cristianismo passa a ser depurado, né, dos seus elementos sobrenaturais, ou seja, essa visão do divino sobrenatural começa a se enfraquecer e dar-se início a uma teologia mais filosófica e ética do que aquela teologia é, é, obscurantista. Vamos lá adiante, Rui, por favor. Eu fico com receio de falar muito, de me entusiasmar. Racionalismo crítico, lá pelos meados do século XIX. Quais são as características? Desenvolvimento da crítica bíblica, né? Investigam sua origem, composição e os propósitos dos autores. Questionamento da história dos milagres. Então, vai se ver a historicidade, vai se ver o contexto, né? Os autores envolvidos, da ressurreição e dos dogmas tradicionais. Tentativa de purificar o cristianismo dos elementos considerados irracionais, então, vai se tentando desvincular, né, aquela predominância, né, do que é imposto, sem passar pelo crivo da razão, sem que seja permitido àquele que está aberto à prática daquela fé, que ele pense, que ele reflita, inclusive se ele quer ou não, aceita ou não aqueles princípios que estão sendo trazidos para ele, porque também é um direito, é a escolha.
não se julgando se certo ou errado, mas é dado o direito de fazer escolha. Para isso, ele precisa compreender e avaliar de maneira pela razão, pelo crivo da razão. Seus principais representantes, Strauss, Ferdinand Christian Ball, método histórico crítico à formação do cristianismo primitivo. Esse foi o racionalismo crítico por meio do século XIX. Adiante, quais eram as principais ideias? A Bíblia é um documento humano, sujeito a erros, consideravam também como lendas, como mitos, uma simbologia. Não diz assim a história, né? A gente interpreta isso. Não está tentando desmerecer os relatos das escrituras, mas a interpretação é que é feita por outro viés. Milagres e eventos sobrenaturais são explicados como mitos, né? E Strauss diz que esses relatos são mitos religiosos. Busca-se o Jesus histórico. Então, busca-se compreender a história do Jesus que viveu entre nós aqui, humanos encarnados, tentando separar o que é fato do que é interpretação teológica. Então, veja que os princípios são bem coerentes, né? Claro que nesse caldo todo, ah, tem que se ler todos os teóricos desse período, porque pode ter exageros, pode ter aqueles que pontuam de uma maneira muito negacionista, mas o princípio básico é esse aqui. Impactos, abalo profundo na confiança da autoridade bíblica, ou seja, a Bíblia não está sendo desmerecida, mas ela não tem aquela autoridade de verdade única, ela pode ser interpretada, compreendida, né, à luz de outros entendimentos, né? como, como realmente por metáforas. Jesus falou por metáforas. Não podemos interpretar o que Jesus deixou, não pode ser interpretado literalmente, né? Ele falou por ilustrações. Ele falou por parábolas, ele usou metáforas para tentar trazer o seu pensamento, porque se ele trouxesse o pensamento de uma maneira intelectiva, filosófica, não seria compreendido. Então, é nesse sentido que há essa avaliação. Início de um ceticismo teológico dentro da própria igreja, são os impactos percebidos desse período. O racionalismo liberal, já na segunda metade do século XIX, né, o surgimento da teologia protestante, que tem como principais ideias: o cristianismo é visto como uma religião prática, centrada em valores como amor, justiça e solidariedade. Esses são os princípios do movimento do protestantismo. Jesus como modelo de vida ética. A revelação não é algo sobrenatural, mas se dá na experiência histórica e moral do ser humano. Então, a revelação, ela ocorre no próprio caminhar da humanidade, no próprio caminhar do ser humano. É no movimento, é no fazendo, é no agindo que a revelação vai se dando, porque o entendimento vai se ampliando. Influência do positivismo, do historicismo e da psicologia, né? Isso são princípios do movimento protestante. Estou dando ênfase para a gente entender bem, né, que aquele movimento protestante ele se distanciou, buscou se distanciar de tudo que a gente vê que remota a um retorno do período anterior a esse que a gente está vendo aqui. Vamos a seguir.
Aí, alguns representantes, com alguns nomes que eu vou ter dificuldade de Ritschl, o valor da religião está na função moral social. Adolf von Harnacker, Jesus pregou uma religião do coração e da moral, não um dogma institucional, não um dogma imposto por uma determinada instituição. Jesus falou, né? Ele falou, a religião dele brota, né? E toca no aspecto do coração, no aspecto do sentimento, no aspecto do sentir e da questão da moral. Strauss, crítico da historicidade dos evangelhos, Ernest, parece Trotsky, mas não é Trotsky. O cristianismo deve ser compreendido historicamente e adaptado às condições culturais. Ou seja, a historicidade do cristianismo precisa ser contextualizada, né? Como a gente faz hoje? A gente pega todos os relatos e a gente tenta compreender, inclusive adequando aquele momento que aquela mensagem, que aquela lição, né, aquele pensamento estava sendo repassado. O William James diz que a religião tem valor na experiência pessoal e nas suas consequências práticas. Então, nós vamos vendo como há um encadeamento, né, nessas ideias e esses pensamentos. Mesmo que nesse bojo tenha ideias que fogem, né, um pouco, mas a gente vê que há um encadeamento, né? Então, o aspecto moral, o aspecto da história humana, aspecto das consequências práticas, ou seja, das ações. Os impactos são: influenciou o protestantismo liberal, o espiritismo e até formas seculares de religiosidade. Inspirou movimentos sociais e éticos dentro do cristianismo. Foi criticada por esvaziar o conteúdo sobrenatural da fé. Claro que a crítica existe e sempre há defensores da manutenção das ideias, né, mais anteriores, que estão sendo apagadas ou deixadas para trás, e vez por outra, isso é tentado trazer à tona quando a gente ainda vê hoje. Tenta-se trazer de novo, é um retorno daqueles princípios, daquelas ideias que eram impostas de maneira categórica, né, no período do obscurantismo que a gente viveu, que a humanidade viveu. A seguir, racionalismo religioso da doutrina espírita. Podemos considerar a doutrina espírita como um racionalismo religioso, né? Vamos ver as características que aproximam a doutrina espírita desse racionalismo religioso, desse conjunto de vertentes filosóficas, né? Que ajudaram, que contribuíram na construção dessa doutrina. Me desculpem, eu estou ficando um pouco, não sei se é a rinite que está, alérgica que está. E aí, de vez em quando, a garganta fica um pouco ruim. A fé raciocinada. Kardec defende claramente a ideia de uma fé que não contraria a razão. E ele diz: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Então, a gente vê essa conjugação da fé raciocinada que está presente no racionalismo religioso e na doutrina espírita. No próximo, o uso do método experimental, né? Foi o que o racionalismo trouxe. O método científico, né, da experiência para se obter o conhecimento. E o espiritismo, ele traz, né, ele apresenta uma ciência que é resultante da observação dos fenômenos espirituais que estavam presentes no período, no momento, né?
Então, a observação, a análise crítica e a interpretação desses fenômenos. Kardec usa uma abordagem semelhante à científica: observação, comparação e análise. A rejeição ao dogma. O Espiritismo se opõe a dogmas religiosos tradicionais. Inferno, as escrituras não são infalíveis, céu, inferno, castigo, pecado, sacramentos, coisas do tipo. Ele busca interpretar alegorias e dogmas à luz da razão e da moral universal. Então, não desconsidere, em hipótese alguma, as escrituras, né, dentro do evangelho cristão, mas interpreta como alegorias, como símbolos, como metáforas, né, à luz da razão. Conceito racional de Deus e da alma. A ideia de Deus, da reencarnação e da vida após a morte é apresentada não como mistério. Isso não é mais sobrenatural. Não trata-se de fenômenos sobrenaturais, né? E são sim resultados, né? São analisados pela ótica das leis da natureza. Olha as leis naturais presentes, né? São leis naturais, a observação dos fenômenos, do que ocorre no mundo, no planeta, no universo, né? À luz da moral cristã, né? E espirituais que podem ser compreendidas racionalmente. Adiante, Rui, por favor. Busca de uma religião moral e racional. O Espiritismo traz isso. Mantém uma ética cristã. Olha a ética. Ética. Ética conduz à prática, à moral, né? Então, a ética leva a uma prática, a ação que diz respeito à moral, baseada no amor ao próximo, na humildade, sem os elementos sobrenaturais, né? É uma tentativa clara de uma religião racionalizada. Tem uma influência do iluminismo, né? O racionalismo religioso é uma herança do iluminismo na doutrina espírita. Valoriza a razão e a ciência. O espiritismo surge nesse mesmo caminhar, né? Buscando dialogar com a ciência da época. Então, dialoga com vários com vários desenvolvimentos do pensamento que estavam presentes na época. Então, dialoga com a psicologia, com o magnetismo, com a física, e ele era um educador, então ele também transitava por outras áreas do saber. E apresenta como uma ciência espiritual. É uma ciência espiritual. A moral universal e progressiva. Olha o sentido de progresso, presente também nas teorias filosóficas do racionalismo. O racionalismo religioso vê a religião como um caminho moral, racional e universal. Um caminho, é um caminhar. O Espiritismo propõe uma ética baseada em princípios universais de amor, de justiça, de progresso espiritual, que é acessível à razão. Ou seja, esse progresso espiritual, ele é decorrente, ele é resultante desse movimento do pensar, do repensar, do reavaliar e do refazer, que promove a mudanças de atitudes, mudanças na prática, progresso espiritual. O próximo, Rui. Um esboço, o Espiritismo, Allan Kardec, a origem, nasce em meio ao racionalismo religioso e fenômenos espirituais. A base doutrinária é uma união de ciência, filosofia e moral cristã, sob o crivo da razão. Então, ela é ciência, filosofia e a moral cristã. Então, tem o seu viés também, né, na religião cristã.
né? Mas sob o crivo da razão. É uma fé raciocinada, baseada na lógica e na observação dos fenômenos espirituais. Critica os dogmas, rejeita a fé cega, né, dá ênfase à fé raciocinada, então não pode aceitar a fé cega e nem os dogmas impostos pela igreja. Seus conceitos próprios são reencarnação, evolução espiritual, mediunidade e mundo espiritual. Então, o Espiritismo traz, agrega aqui, porque aí já tem como fontes, são trazidas pelo próprio mundo espiritual, a fonte é o próprio mundo espiritual, né? Além da observação dos fenômenos, dos experimentos e dos estudos, mas traz também esses outros entendimentos, que é reencarnação, evolução espiritual, mediunidade, que isso não estava presente no racionalismo religioso. E o objetivo moral é o progresso espiritual, que se dá, né, por todo esse movimento dialético, pelo amor, pela justiça e pela caridade. Vamos adiante, Rui. No racionalismo religioso, a fé não deveria contrariar a razão. Deus, alma e moralidade poderiam ser compreendidos racionalmente, sem depender da revelação. No Espiritismo, Kardec afirma que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. A conexão. Ambos valorizam a razão como ferramenta para interpretar a religião e a espiritualidade, né? Então, é sempre a, o meio, né? O instrumento, o mecanismo é sempre a razão, né? É, tem o sentido do progresso, pela dialética da história humana, né? Pela caminhada da humanidade, e tudo isso é possível pelo uso da capacidade racional. É notória a influência racionalista. O Espiritismo, no entanto, introduz elementos próprios, né, no seu sistema, que é a comunicação com os espíritos, a reencarnação como lei universal. Esses elementos que estão no próprio sistema da doutrina espírita não estavam presentes, né, no conjunto chamado, né, do racionalismo religioso. Traz também uma cosmologia espiritual detalhada, ausente no racionalismo religioso tradicional. Indo adiante, convergências, o uso da razão na compreensão da fé. Racionalismo religioso defende a fé que deve ser compreendida e sustentada pela razão. O Espiritismo ensina que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face. No Deus como ser supremo, né? No conceito de Deus. Deus racionalmente reconhecível. O racionalismo religioso diz que Deus pode ser reconhecido pela razão. Leibniz traz a sua filosofia para provar isso, né? A partir da ordem e harmonia do universo. O Espiritismo diz que Deus, como causa primeira, né, e sua existência pode ser reconhecida pela observação racional da natureza e das leis morais. Indo adiante, crítica aos dogmas e ao sobrenatural tradicional, aqui são as convergências. O racionalismo religioso rejeita interpretações literais da Bíblia e o espiritismo também. Os milagres são vistos como fenômenos naturais. Elimina a possibilidade de milagres, porque todos os fenômenos tidos como sobrenaturais são interpretados, né, e reconhecidos pela doutrina espírita como fenômenos que fazem parte das leis naturais, né, que muitos ainda não são compreendidos. E a Bíblia traz, as escrituras trazem seus ensinamentos através das simbologias, das metáforas, que devem ser interpretadas e compreendidas à luz da razão e da moral. Valorização da ética e da moral universal. No racionalismo, foca numa religião moral e ética,
mais do que nos cultos. Olha aí, os cultos e os rituais não são importantes. O que é importante é a prática, a moral. O Espiritismo enfatiza a moral ensinada por Jesus também. É a prática, é uma moral vivenciada, é uma ética vivenciada, tá? A moral ensinada por Jesus, o amor ao próximo e a caridade. Isso é toda a lei, é o que o Espiritismo nos traz. Está acima dos rituais, né? Que apenas satisfaz a visão posterior. No próximo, imortalidade da alma e progresso espiritual, o racionalismo. Alguns filósofos defendiam a evolução espiritual do ser humano e a imortalidade da alma. No Espiritismo, temos a encarnação como base da evolução espiritual. Progride intelectual e moralmente. A comunicação com o mundo espiritual, nem todos os racionalistas aceitavam essa comunicação, mas alguns tinham visões que se aproximavam de um espiritualismo racional. Esses são itens que não estão enfaticamente presentes no racionalismo religioso. Já o espiritismo sistematiza esse contato, né? Entende, compreende, busca compreender essa relação, essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, né? E, logicamente, que deve ser feito com critério moral e racional. Aproximação com a alta crítica e a interpretação histórica da religião. Ambos valorizam o estudo histórico, né? O estudo realmente, o estudo criterioso de todos os textos das escrituras, tá? Ambos, né? O Espiritismo considera revelações progressivas e relativas ao grau de entendimento da humanidade. Ele diz, as revelações, elas podem ocorrer e elas virão conforme o andar, conforme o caminhar de cada um, conforme o grau de entendimento, conforme lhe é possível compreender. A convergência entre racionalismo religioso e espiritismo ocorre porque ambos rejeitam o dogmatismo e o misticismo irracional, né? Então, se pautam numa fé racional, ética compatível com a ciência. Enxergam a religião, aqui é um princípio de aproximação bem forte, veem a religião como um caminho de progresso moral e intelectual da humanidade. Então, esses dois progressos que devem caminhar para a par. Esses dois, tanto o racionalismo religioso como a doutrina espírita, comungam nesse entendimento. A conclusão que podemos chegar o espiritismo pode sim ser considerado um filho do racionalismo, especialmente no contexto do século, né, XIX, se a gente contextualizar onde razão e religião tentam uma conciliação, né? Há essa, digamos, essa briga, mas essa briga, na verdade, não é o objetivo principal não é eliminação, é um entendimento, né? Kardec não conseguiu, um filósofo, não seguiu, ele não seguiu um filósofo especificamente, mas ele absorveu e adaptou as diversas teses filosóficas, religiosas, racionalistas, principalmente vindas da tradição iluminista, deísta e teológica liberal. No entanto, ele não se limita a esse racionalismo. Constrói uma doutrina própria que mistura ciência, filosofia e moral religiosa, ampliando os horizontes do racionalismo religioso clássico. Ana Cristina, eu lamento, mais uma vez, profundamente, que poucas pessoas aqui no YouTube, espero que depois assistam, a sua exposição. É impressionante como as pessoas gostam de evangelho, gostam do culto evangélico, etc, 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 etc. É uma fofura. Mas é lamentável como as pessoas se recusam realmente ao conhecimento.
E eu parabenizo os que estão aqui em busca do conhecimento, aqui na sala do Zoom e aqui pelo nosso YouTube. Porque a sua palestra foi excelente, não é? É uma palestra de qualidade, gente. Não é? Como a gente não vai encontrar por aí afora. Eu fico profundamente profundamente irritado, indignado, como as pessoas gostam de assistir palestra psicologizante, palestras de autoajuda, palestras vazias, balofas, que não contribuem para o saber das coisas que são importantes. Eu fico impressionado. Se a gente aqui estivesse falando de o caminho que eu sigo para a minha felicidade, provavelmente a gente teria aqui 100 pessoas querendo saber como conseguir o caminho para a felicidade por algum tipo de leitura psicológica ordinária, de autoajuda, que não vai ajudar em nada, que ninguém vai resolver problemas graves do funcionamento psíquico, emocional, psicológico, se não fizer terapia, tá? Beleza. O que eu quero ressaltar, né, Ana Cristina, é que é preciso que a gente entenda o que é doutrina espírita, né? E você traz aqui o entendimento do que é a doutrina espírita. Você traz o entendimento do que é a doutrina espírita. Sim, quando a gente faz o cotejo entre o racionalismo filosófico do tempo de Kardec e o racionalismo que Kardec traz na organização e estruturação na parte humana da doutrina espírita, retirando o espiritismo pensado por Kardec do mundo de sedição, de tolice, de misticismo ordinário a que querem reduzir o espiritismo. O que você traz aqui com o seu trabalho, e eu lhe agradeço profundamente, uma aula, é a demonstração de todo um caminho que se segue, olha só, desde o século XIII até agora. Ou seja, de uma compreensão, certo, do que efetivamente é o espiritismo. Ou seja, de um desenvolvimento que começa lá com o tomismo, retomando Aristóteles, que é um empirista, em contraponto a Platão, que é um idealista, para se entender racionalmente a natureza das coisas, que é essa a proposta de Platão, ou de Aristóteles. Né? A negativa, que é a reação e o ressurgimento a partir do Renascimento, em direção ao Iluminismo, e chegando ao século X luz, século XIX, onde a gente tem toda uma série de elementos, de estruturações filosóficas, certo? Para estruturar, né, o ambiente onde Kardec faz o seu, quer dizer, propõe o ensino dos espíritos a partir da sua lavra, né? A partir da sua racionalidade. E a gente tem que entender isso, né? Que o ensino dos espíritos passou pela lavra de Kardec, não é? A doutrina espírita, ela é dos espíritos, mas o modo de colocá-la para o mundo, de grafá-la, de publicá-la, passa pela racionalidade de Kardec. Por isso não é ilegítimo, não é absurdo dizermos que há o espiritismo kardecista. Não é porque a doutrina seja de Kardec, realmente ela é dos espíritos, mas a sua apresentação, estruturação, organicidade, publicação, publicização passa pela racionalidade de Kardec, que é o quê?
permeado por este espírito do tempo, que se chama de Zeitgeist, né? Desse espírito do tempo, do racionalismo religioso. Que em Kardec não é religião, se transforma no racionalismo espiritual, né? Já que o espiritismo não é religião. E isso precisa estar claro para quem é novo, para quem está chegando aqui entre nós, e tem algumas pessoas que são novas, para quem nos escute aqui futuramente. O espiritismo não é religião, gente. Não é. O espiritismo é uma ciência espiritual. Muito bem colocado aqui. É uma ciência espiritual que tem ramificações no campo da filosofia, no campo do conhecimento do saber científico e também no campo da moral cristã. E não me venham dizer, em nome de Cristo, que Kardec só depois pensou na moral cristã como articulada ao espiritismo. Isto não é verdade. No Livro dos Espíritos, constantemente há referências, aqui fiz uma palestra mostrando isso, ao Cristo como fundamento, a identidade do que é o mais sublime que podemos atingir no próprio Cristo, na questão em que diz, vede Jesus. Raimundo já trouxe aqui diversas vezes que havia originalmente vede o Cristo, ou ver o Cristo, depois botaram ver Jesus, ou então botaram só Jesus. Enfim, tá? O espiritismo sempre esteve ligado à moral cristã. No Livro dos Espíritos, os Espíritos falam constantemente da moral cristã como a moral mais elevada que existe. Então, essa história, e só depois, com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, é que se deu o caráter cristão à doutrina espírita, é mentira. Não é verdade. Vão lá, hoje com PDF, você pode chegar, baixar o PDF no seu computador, baixa o Adobe Reader, né? E você chega lá e bota assim, Cristo, cristã. Veja quantas vezes aparece citado no Livro dos Espíritos, desde as perguntas mais iniciais. Isso. Não foi depois da questão 500 e tanto, da segunda edição, não. Desde as primeiras perguntas. Tá? Então, o Espiritismo sempre teve esse tripé, essa característica tripartite, que é, claro, uma forma da gente entender o nosso mundo, né? De formação de ideias. Nós temos ciência, religião e filosofia como os três principais ramos de formação de ideias, né? De especulação. Por isso que está presente, né? Então, é por isso que a gente vai ver o aspecto tríplice. Quer dizer, Kardec abordando questões cosmológicas, do campo da ciência, formação planetária, ele abordando as consequências morais das encarnações, que está logo no início do Livro dos Espíritos, a filosofia com a especulação sobre Deus, a existência de Deus. Então, gente, pelo amor de Deus, para não dizer que em certas comunicações ele vai falar de filósofos cristãos como Santo Agostinho. O que é que vocês querem? Como Paulo. Paulo e Agostinho, sobre a gravitação divina, a mensagem deles. Está lá na 900 e tanto, acho que é 916, sei lá qual é o número, eu não guardo muito essas coisas, não. Você vai procurar. É que a gente sempre diz assim, né? Sobre gravitar para a unidade divina. Essa é a nossa grande finalidade. Ué, você está dizendo o que então? É espiritual. Agora, não é religião no sentido da prática religiosa, que foi a crítica que o racionalismo religioso fez à época. Né? Fez à época. Não é isso, Cristina? Isso. Está errado? Não. Quer dizer, da estrutura religiosa, da igreja, do templo, do rito, dos dogmas, das hierarquias. O racionalismo religioso veio para tirar isso. Kardec tranquilamente colocou isto como algo que é próprio do espiritismo. Né? Então,
eu achei, vou pontuar aqui algumas coisas, Cristina, não é refazendo sua fala, não, pelo contrário, é ressaltando coisas que eu achei assim, que a gente não pode deixar de ressaltar. No slide 6, né, quando você traz o iluminismo, e a gente aqui falava de que o pensamento de Kardec é fruto do iluminismo. Kardec é um filho do iluminismo francês, não é europeu. Iluminismo francês. Porque o iluminismo é um movimento francês por excelência, certo? Vem do enciclopedismo, está ligado ao enciclopedismo. Isso. Do século XVI para XVII. Então é bem marcado. O iluminismo é um movimento essencialmente francês. Claro que outros depois aderem, ou por estarem no circuito do pensamento iluminista, fazem parte disso, como você botou, John Locke, ou Newton, ou quem seja lá, né? Kepler. Estava pensando no universo de forma racional, não mais dobrado, né? Enfim, os joelhos perante Deus, entendendo que é uma criação que tem suas leis. E aí você diz aqui, né, da razão autônoma, a razão como critério para validar as verdades da fé, que é o que Kardec faz. Isso é iluminismo. Né? A gente sabe que a nossa fé, aqui você no final traz, é raciocinada. Traz a crítica à revelação, que é o que Kardec faz, tudo que é revelado pelos espíritos, você tem que fazer a crítica. Que é o que esses espíritas que não são kardecistas, eu ia chamar espíritas falsos, né? Ou falsos espíritas. Não vou dizer isso. Vou reformular e atenuar um pouco mais minha língua. Esses espíritas não kardecistas, que são espíritas, gente, são porque se relacionam com os espíritos, seguem ensino de espíritos, faz mediunidade, acreditam em reencarnação, mas não são kardecistas. Porque o kardecismo, ou o pensamento de Kardec, tem toda uma linha, tem toda uma forma de entender as coisas. É isso que a gente precisa entender. Quem adota o pensamento de Emmanuel e de Chico é espírita. Quem adota o pensamento de Divaldo com Joana de Ângeles e companhia é espírita, mas não é kardecista. Por quê? Porque esses espíritos ensinaram boas coisas, alguns deles. Alguns. Emmanuel ensina boas coisas. Ninguém vai negar que o ensino que se tem lá na série Fonte Viva não são belos ensinos. Tem algumas coisas que a gente pode negar, mas são belos ensinos. Ué. Mas não são necessariamente kardecistas. Uhum. Né? E a gente hoje tem, pelo senso crítico, esse afastamento, quer dizer, sim, Chico e Emmanuel fizeram espiritismo, mas muito próprio deles, de Emmanuel, da turma que trabalhou com Chico. Muitas vezes Chico se afastou de Kardec. Ok? Divaldo e Joana nem se fala. Ok? Por mais que ele falasse de Kardec, a prática mediúnica dele e o ensino de Joana de Ângeles e de muitos espíritos próximos a ele, nada tem de kardeciano. Foge, vai lá na direção deles, é espiritismo, mas não é kardecista. Não é? E hoje a gente tem um monte de médium, um monte de gente, um monte de expositor que não é kardecista. Que é André Luizista, é emanuelista, enfim, né? Segue os ensinos desses espíritos como se fosse doutrina. Erroneamente, porque são ensinos particulares de espíritos. Não tem o consenso universal. Por isso não podem ser considerados, a partir disso não podem ser considerados kardecistas. Não é que o ensino de um espírito não possa ser escutado e discutido. Pode, mas não pode ser tomado como doutrina. E não pode ser confundido como doutrina como fazem. Então, crítica à revelação, que é o que Kardec fez. Recebeu a revelação, mas tudo sob crítica. E baseado essa crítica onde? No consenso do ensino. Consenso universal. Uma teologia natural. Ou seja, uma religião puramente racional. Ou seja, não é a religião levada por uma fé pura, impulsiva, baseada em princípios éticos e filosóficos universais, que é o que Kardec buscou fazer. Os ensinos filosóficos e éticos da doutrina espírita passaram pelo crivo do consenso universal. No slide 15, achei interessantíssimo, né? Dois praticamente contemporâneos de Kardec, Wolff e Lessing. A revelação é progressiva, compatível com a razão, com o momento, com o tempo, que é o que a gente também estava discutindo aqui.
Ou seja, que a gente trabalhou aqui com o Raimundo semana passada, é preciso que haja uma compatibilidade entre o tempo, o momento da experiência, do experimento, com o conhecimento. Também falei isso em outra ocasião. Ou seja, se vem uma revelação em que aquilo ali não é compatível com o entendimento humano, vão chamar o médium de maluco. Vai dizer que é espírito blefador e brincalhão. Então os espíritos têm muito pudor em dizer coisas novas, em falar coisas novas. Eles são muito discretos, porque isto não interessa. Não adianta você tentar dizer para os homens coisas. Aliás, a gente estava estudando isso, agora foi que lembrei, no nosso estudo fundamental da doutrina espírita, né? Quando Kardec diz sobre o que é evocar os espíritos para o conhecimento. Foi isso. Agora foi que lembrei. Ou seja, se a gente tivesse os espíritos a informação sobre novas realidades, novas soluções para a humanidade, a gente não trabalharia. Eles teriam tudo, a gente caminharia atrás, nos tornaríamos preguiçosos. Eles não fazem isso. Eles nos ajudam, nos inspiram. Né? Oi, diga. Aí, inclusive, a gente também pode citar, exemplificar com as próprias parábolas de Jesus, né? Os próprios textos das Escrituras, que eram trazidas de uma maneira que fosse possível de ser compreendido naquele dado momento. Uhum. Jesus não iria trazer conhecimentos que não estavam ao alcance, né, do entendimento. Pois é. Então, aí o que Jesus teve que ensinar? Ele ensinou por metáforas, por parábolas, e a gente vai ver em Pastorino depois, 2000 anos depois, o quê? Uma interpretação à luz de algum conhecimento chamado esoterismo, né? Que ele tem lá na alma dele, no espírito dele, e vem interpretar. Né? Às vezes utilizando alguma coisa da psicologia junguiana. Né? Enfim. Né? Mas olha só que Wolf Lessing praticamente estão ali, né? Talvez inspirando Kardec, ou talvez acompanhando o pensamento de Kardec sobre revelação progressiva. Quer dizer, uma revelação não pode ser espantosa, maravilhosa, divina, fantástica, como a gente está vendo aí. Eu estou vendo gente aqui falar em alguns... porque eu frequento o YouTube, eu frequento redes sociais e frequento muito o YouTube. E tem um sujeito, Jean Valelin, que ele fica fazendo revelações de seres extracorpóreos, extraterrestres, e fica falando até da história da humanidade, como ele quer e bem entende, gente. A ponto de gente achar que ele é o Allan Kardec reencarnado. Eu dou risada. Kardec jamais teria a atitude que ele tem. Jamais. Entende? Falando de coisas, de quem foi, falando de Enoque, falando dos anjos decaídos, não sei o quê. Olha, é uma panaceia de espíritos que revelam para ele. E as pessoas consomem aquilo como se fosse uma verdade. Não estou dizendo que é mentira, tá? Pelo amor de Deus. Estou dizendo que é um negócio que a mim, eu, que sou uma mente reduzida, mas um pouco racional, quando eu escuto, eu digo, peraí, tá parecendo um pouco de fantasia, não? Até porque a recomendação de Kardec, que se ele fosse a reencarnação, ele teria muito cuidado da qualidade do que é dito, do que é falado. E ele até tem um tom sério. Agora, o de outrens médiuns, nossa. No slide 19, você fala do racionalismo liberal, né? A revelação não é sobrenatural, mas se dá na experiência histórica e moral do ser humano. É o que Kardec faz lá na Gênese, gente. Ele diz não há milagres. E tenta fazer a interpretação do mundo depois dos evangelhos com base na razão histórica daquele momento. Do que ele tenta dar conta. É claro que a gente tem na Gênese o problema da uranografia geral, que a gente sabe que aquilo é um baque que mereceria reparação. Até porque, sim, Kardec adotou as teses
do dito espírito de Galileu, a partir do rapaz lá, do Flammarion, e realmente ali faltou a Kardec, eu acho, um pouco de ponderação. Não é? Aquilo ali não deveria ter sido publicado. Eu não sei se outros espíritos disseram a mesma coisa, mas o problema é que na Gênese quem assina é Galileu Galilei, como um único. Então, não sei, talvez devesse ler a história daquela uranografia para saber ali se Flammarion e outros médios disseram a mesma coisa, mas aquilo ali a gente sabe hoje que não dá. Não é? Tudo bem, respeitando a obra como ela foi feita originalmente, hoje mereceria reparos para não se acreditar que aquilo tem que ser tomado doutrinariamente. Tá? Mas a nossa razão histórica, a nossa experiência histórica, nos mostra que aquilo ali não é verdade. No tempo de Kardec poderia ser aceito, por quê? Porque o conhecimento sobre astronomia ainda estava muito raso, né? Relativamente raso a informação que a gente tem hoje. Também aqui no slide 21, racionalismo religioso da doutrina espírita. Aí tem a sua questão. A doutrina espírita é um racionalismo religioso? Me permita, não é. A doutrina espírita não é um racionalismo religioso. A doutrina espírita é um racionalismo espiritual, que é outra coisa. É um racionalismo espiritual, não religioso. É espiritual. Uhum. Tem razão. Então, Kardec olha para o mundo espiritual, olha para as questões espirituais, e ali a gente vem ver toda a racionalidade argumentativa, de soluções, de encaminhamentos, mas é espiritual. Kardec não é favorável a ter uma visão religiosa do espiritismo que ele propôs. Agora, outros espiritismos decorrentes têm um caráter religiosista. Sim, adquiriu no Brasil um caráter religiosista, que é distante do caráter kardecista. E no slide 23, fechando, né, a influência do iluminismo. O espiritismo a gente já ressaltou aqui, então, uma ciência espiritual. E como ciência não é só laboratório. Ciência, gente, a palavra ciência, né, não é só... Ganhou a conotação do campo da ciência. Pronto. Ou seja, matemática, geografia, estatística, psicologia, medicina. Mas aqui a palavra ciência tem uma outra semântica. A ciência que é ciente, do se tornar ciente, do conhecimento. Ou seja, o espiritismo é um campo de conhecimento, de saber. É um campo de saberes que busca fazer na gente, né, produzir na gente uma relação razoável, pelo menos, tentemos fazer isso de forma razoável entre os três grandes saberes, ou campo de saberes. Faltou aqui a arte, né, que é um outro campo de saber. A arte é um campo de saber, né? Faltou. Não está aqui. Estética. Lá vem eu com o meu refluxo, Ana. A estética, então, né? A arte, a estética, como se queira. Né? Então, isso aqui não está incluso, mas a gente tem, sim, né, o campo da ciência de per si, o campo, né, da especulação científica, da pesquisa científica, o campo da filosofia, o campo da moral. Que são, ou que a gente sempre chama de religioso, mas aqui é moral. Então é um campo de saber, é um campo vasto, é um campo que reúne três grandes aspectos. E a moral aqui que ele fala não é a moral que é discutida na filosofia, é a moral do
Cristo. Por isso, pode ter um aspecto religioso, mas não é religioso de religião instituída, como disseram os racionalistas. Jesus estabeleceu uma moral, uma conduta diária, de prática, e não de adoração no sentido de adorar uma imagem, de adorar fulano, ciclano, beltrano, que seja lá. Né? Não é disso que se trata. Então, é realmente uma ciência espiritual. Mas é ciência enquanto um campo de saber, é um campo de saberes. Né? Ana, parabéns. Maravilhosa sua palestra, me permita. A povo não se pode elogiar palestrante. Eu elogio. Se é bom, é bom. Certo? Então, quando é bom, é bom. Certo? A gente tem que aplaudir, sim. Por que não? É Essa bom para bobagem. Né? é Eu bom sei que você não porque vai se envaidecer com isso, né? Vai dizer, eu sou bacana. Não, eu sei, eu já lhe conheço. Sei que você já está bastante escolada e é, calejada. Né? Mas a gente tem que aplaudir aquilo que merece. Certo? é bom porque E a eu gente realmente conhece. lamento que mais pessoas não te assistiram, espero que venham a te assistir. Mas como a gente está realmente com uma visão de espiritismo debochada, ou seja, de espiritismo de autoajuda, de espiritismo de palestrão, de espiritismo baseado sempre em Chico Xavier e Emmanuel, de Chico Xavier de Emmanuel, de Divaldo e Joana, em André Luiz, blá, 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 blá. Então fica difícil. As pessoas não querem saber. Eu acredito que estamos honrando a Kardec, porque provavelmente lá na Sociedade Espírita de Paris havia um estudo buscando essas relações, buscando entender por que nós podemos dizer que somos racionalistas, que o Espiritismo tem racionalidade. Espiritismo não é BBB, nem bababá, nem ficar é evangelho, porque Jesus, porque a caridade, porque dá comida pobre. Passa por isso, mas não é isso. É outra coisa. É isso. É um pensamento racional. É um entendimento racional da existência, dos problemas, da nossa destinação, da nossa experiência. Né? Quer falar, Ana? Desculpe. Não, não, só agradecer mesmo. Obrigada pela pontuação. Fazer uns ajustes aí nessa colocação aí. Né? Realmente não considerado como religião, apenas dentro de um segmento racional que critica os princípios, né, dogmáticos da religião. Aí a gente vai Ok. fazendo isso. Só para fechar aqui, Davi diz: Ana, eu não sabia sobre o racionalismo religioso, normalmente associava diretamente ao espiritismo, não é, Davi? Olha que maravilha! A gente aprendeu quanto nesta noite. Quanta coisa importante a gente aprendeu, gente. Isso é espiritismo kardecista, certo? É a gente articular saberes. A gente vê o campo da filosofia no tempo de Kardec e como funcionava. Por que Kardec foi racionalista? E como boa, a grande, esmagadora parte do movimento espírita não é racionalista. Não segue a racionalidade kardeciana. Né? E aí, Davi diz, sabia vagamente sobre o iluminismo. Pois é. Então, Davi, valeu, né? Mais do que valeu essa noite. E aí, Ana, eu vou pedir a você, que já são 21h45, que, por gentileza, faça a nossa prece de encerramento. Mas bem. Hum. Então, encerrando esse momento de estudo, de aprendizado, de reflexão sobre tudo que foi visto nessa noite, agradecemos, como sempre, a ajuda, a sustentação de Deus, Deus Pai, de Jesus, nosso guia, e dos amigos espirituais que estão sempre nos sustentando, nos estimulando, nos amparando para que a gente continue nessa caminhada, nesse movimento de aprendizado, fazendo a nossa história espiritual e propiciando o progresso,
o progresso espiritual, o melhoramento espiritual, que a luz da razão espírita nos direciona, nos dá caminhos a cada dia mais consistentes. Grata a Deus, grata a todos, grata à equipe espiritual, e esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, vamos então ver a nossa programação, né? O segmento dela. Oi, vamos lá. Então, a gente terá na próxima terça-feira, dia 12, Salvação dos Ricos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 1 a 2. E este, que aparentemente vos fala, Rui Diamantino, é quem fará os comentários, tá? E teremos no próximo dia 14 o nosso Davi Almeida, o nosso Davi no eixo do aspecto científico, trabalhando o tema da mediunidade nos animais, que está no Livro dos Médiuns, capítulo 22 do nosso Kardec. Eis, portanto, aí, não é, a nossa programação para a próxima terça, para a próxima quinta, para o que já convidamos você que está nos assistindo aqui ainda na sala do Zoom, aqui pelo nosso chat ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, e que venha nos assistir por este vídeo para nos acompanhar. E queremos agradecer a presença de todos, todas, todes e todes que estiveram conosco aqui, né, nessa noite de estudos e até agora. Desejar a todos um beijo, um abraço, os votos de paz e bem em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, sem o que e sem quem nós não gravitamos para a unidade divina. Não gravitamos. Precisamos dele. Sem ele, como dizia Pedro, sem ti, Senhor, para onde iremos? Que pergunta linda, né, Ana Cristina? Sem ti, Senhor, para onde iremos? Renovamos então aqui a pergunta de Pedro, né? Sem ti, Jesus, sem ti, Cristo, para onde iremos? Entendam isto como quiser, certo? Não é religiosismo, é espiritualidade. Para mim, é religiosidade no sentido mais profundo de religação com Deus, né? Já que ele é o caminho, a verdade e a vida, sem o que não gravitamos para a unidade divina. Vamos então encerrar nossas atividades aqui pelo canal do YouTube. Já já a gente vem encerrar aqui na sala do Zoom mais uma vez. Beijos, abraços, gratidão pelas presenças. Ana, muito obrigado pelo seu belíssimo trabalho na noite de hoje. E que Jesus nos abençoe, nos guarde e proteja hoje e sempre. Uma boa noite.